Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vos fala o Fábio, esse educador itinerante, caminhante. Eu estou aqui fazendo mais uma caminhada reflexiva. Tem vários lugares onde eu gosto de gravar, né, esses áudios. Esse nome podcast é um nome muito novo para mim, né? Opa, acho que tá batendo o sino aí de meio-dia, não sei. É muito novo para mim esse nome podcast. Mas eu sou um cara jovem, né? Embora eu tente ser mais jovem fisicamente, por isso as caminhadas, né? Mas o meu espírito, eu acho que não mudou muito de quando eu tinha assim 17 anos para agora, que já passaram alguns anos a mais. Eu acho que o Fábio permanece o mesmo, pelo menos do ponto de vista assim da alegria e da sede de viver. Então, a minha reflexão agora aqui, rápida assim, o problema é que eu começo a falar, a dispersão é um negócio sério, né? Começo a falar e aí agora que eu me lembro que tinha pensado em várias coisas. Não, já voltei, isso é só uma brincadeira, isso aqui é totalmente estruturado, planejado, eu não estou caminhando coisa nenhuma. Eu estou num escritório aqui, num estúdio com isolamento acústico, tem aqui como é que é aquele negócio que passa as letras assim que a gente lê? Então eu estou lendo um texto aqui, um teleprompter, né? Estou lendo um teleprompter aqui e com vários dos meus assessores aqui do lado, então isso aqui está tudo controlado, né? Vocês imaginam. Bom, mas brincadeiras à parte, deixa eu continuar a caminhada aqui e voltar para a realidade. O que eu estava propondo de discussão, de provocação, né? Porque eu acho que, antes de tudo, o papel do educador é ser um provocador, né? O que eu estava propondo de discussão, sem mais delongas, é pensar o que se espera de alguém que pretende aprender. E é interessante que isso, como eu já disse em outro áudio, é algo que não é exclusivo do estudante, né? Como vocês já sabem. Então esse podcast é dirigido para todos aqueles que querem aprender. Isso vale para professor, isso vale para estudante, isso vale para quem não está em instituição nenhuma, ou não tem oficialmente nenhum desses dois perfis, mas está na vida, né? Tem alguns filósofos aí da antiguidade, depois eu vou tentar recuperar o nome deles, que minha memória assim para essas citações nem sempre é boa, mas se eu não me engano tem no livro, essa referência tem no livro do Istvan Meszaros, que é Educação para Além do Capital. E eu acho que Paulo Freire também relata um pouco disso, mas que a aprendizagem é algo que acontece desde que a gente nasce, na verdade até antes do nosso nascimento e até a morte, né? A morte é uma passagem também de aprendizagem, né? Para o nosso espírito, para a alma, para o que tem ainda ali do nosso cérebro, assim como o nascimento, né? E ao longo de toda a vida nós estamos sempre aprendendo, né? Portanto, a aprendizagem é um processo muito importante que muda, que é modificado ao longo do tempo. Embora você tenha bases, né? Mais recentemente da neuroaprendizagem, né? Como as pessoas aprendem, os processos, né, cerebrais, mas existe toda uma contextualização social, histórica, tecnológica, de como as pessoas aprendem. E a minha discussão é muito focada na aprendizagem, no processo de aprendizagem nessa era digital, né, que a gente vive, não é nem imerso, é quase submerso em tecnologias, passando horas e horas do nosso dia nas redes sociais, na internet, embora, né,
A gente não está, nesse momento, não é o objeto de discussão aqui a exclusão digital, né, importante, a exclusão social, a exclusão digital, que cria um fosso, né, de desigualdade, a profunda desigualdade entre pobres e ricos, e dá mais oportunidades aos que já têm, concentra, né, e cria escassez de oportunidades entre os que mais precisam e joga por água abaixo todo aquele discurso da meritocracia, que só existe quando as pessoas têm oportunidades iguais, né? O que não é uma realidade, só existiria em tese, né? Se assim fosse. Não há mérito quando um tem N vantagens que o outro não tem, muito pelo contrário, o mérito daquele que está lá no fundo do fosso da desigualdade, e a qualidade daquela aprendizagem pode ser muito maior, o delta, né, a variação de aprendizagem pode ser muito maior daquele que já tem toda uma estrutura e método, sem também tirar o esforço e o desenvolvimento de cada um, seja pobre ou seja rico, tenha maior ou menor acesso ao conhecimento libertador e as coisas, né? Muitas vezes essa desigualdade também, de forma perversa, cria, né, mecanismos de superação, né, e de histórias muito bacanas que em nada justificam a desigualdade, mas que são formas dos seres humanos se superarem, transformarem, romperem, né, na tentativa de romper com esse processo injusto. Mas isso foi um parêntese. Mas a questão central aqui desse áudio é exatamente pensar como é que a gente pode aprender de uma forma produtiva usando o tempo que a gente já tem online nessa era digital. Eu acho que essa é uma discussão importante, né? Muita gente passa muito tempo online, mas aquilo, colocando azeitona na empada dos outros, né? Assistindo um monte de vídeo que não tem o menor sentido, e horas, uma coisa é você se distrair um momento e assistir, querer, outra coisa é você viver em um processo de alienação, ou seja, fora da realidade, em assuntos que não interferem em nada na sua vida, e você ficar ali absorvido pela magia do vídeo, do entretenimento, que muitas vezes não conduz a nada. Então, assim, a internet é um poço cheio de possibilidades, né? Poço não é o menor nome, mas eu diria mais, é uma teia cheia de possibilidades, daí a ideia da web, né? É uma teia cheia de nós e de possibilidades e de caminhos que você pode percorrer, e é preciso que as pessoas encontrem caminhos que sejam interessantes, né? Naveguem, vejam opiniões contraditórias, se expressem, contribuam para aumentar essa rede. Então eu acho que já de cara nesse vídeo, que eu não quero que seja nesse áudio, né, que pode ser também vídeo, pode ir para o YouTube, mas que pode estar aí na plataforma Orelo, pode estar no Spotify, pode estar em todas as plataformas disponíveis. Mas o que eu já quero ressaltar é que a aprendizagem, para que a aprendizagem aconteça, é preciso que haja interação, é preciso que a gente saia de si mesmo, mergulhe para dentro de si, através das leituras, do diálogo, da escuta, mas também que saia de si mesmo e escreva, produza, interaja, compartilhe, troque ideias, né, coopere. Dessa forma a gente enriquece o processo de aprendizagem, né? Navegue por mares nunca dantes navegados, né? Já diz o pessoal aí que entende de envelhecimento humano, do cérebro, inclusive da neuroaprendizagem, que às vezes é melhor você fazer caminhos diferentes. Não anda sempre no mesmo caminho que você vai para o trabalho, ou para a escola, ou para sei lá onde. Faz um caminho diferente, passa por uma rua diferente, você vai passar a ver gente diferente, coisas diferentes, e isso só alimenta a diversidade e os neurônios, né? Isso vale para o processo anti-envelhecimento e também para o processo cognitivo de aprendizagem. Ou seja, vá em sites onde você nunca foi, navegue por links, né? Entre num fórum de discussão e seja membro, participe. Tem milhões
Não são N, não são milhões de fóruns gratuitos, né, onde você pode participar. Eu, por exemplo, uma época eu fiz uma viagem de mochileiro, né, para a Bolívia, que aliás eu recomendo, muito interessante culturalmente a Bolívia, um país fantástico e muito pouco divulgado do ponto de vista turístico. E eu entrei num site mochileiros.com, vou até aqui já fazer o marketing, embora eles não precisem. Esse é um site que tem sei lá quantos anos, e se você for ver o número de postagens, tem milhões. Então assim, você coloca ali viagem, mochila, Bolívia. Pô, você vai ter ali, sei lá, mais de 10 mil pessoas dando itinerários de viagem, falando dos seus relatos, dando dicas, alertando para certos cuidados que deve ter. Essa quantidade de informação e essa capacidade de interação, de repente tem uma pessoa que escreveu uma coisa lá em 2005, você entra lá e faz uma pergunta, esse cara de 2005 volta lá e te responde. Esses espaços democráticos, gratuitos, livres, eles rompem com as barreiras, né, do tempo e do espaço e permitem uma aprendizagem fantástica, né? E está na palma da nossa mão através de um smartphone, que hoje mesmo populações, né, às vezes pessoas mais desfavorecidas, têm ali o seu smartphone e conseguem, né, acessar a internet com um plano de dados e conseguem interagir nesse espaço. Estou só dando um exemplo, né? Às vezes mesmo grupos do Facebook, quanta gente usa o Facebook só ali para falar com algum familiar, mas ali tem muitas outras coisas. Você pode entrar numa comunidade e interagir com pessoas que pode ser muito enriquecedor. E você também escrever e produzir e ajudar a aumentar essa teia, né? Então são muitas e múltiplas as possibilidades de aprendizagem na era digital, mas é preciso que a gente saiba aproveitá-las. Então, algumas características importantes de um aprendente, de alguém que está vivo, curioso e quer aprender, seja ele professor, estudante, jardineiro, cozinheira, advogado, profissional, amador, costureira, enfim, seja ele qualquer atividade humana que tenha, idoso, criança, que características são importantes? Manter a curiosidade ativa e alerta é a primeira coisa. Alimentar essa curiosidade. Por que assim? Não perder os porquês. Questionar por que é assim e não de outro jeito. Por que essa pessoa está dizendo assim? Relativizar tudo. Duvidar, sim, isso faz parte da ciência, né? Duvide sempre. Duvide do que eu estou dizendo aqui, né? E essa é a primeira postura. E segundo, vá atrás, pesquise, não tenha medo de errar. O erro é fundamental para o processo de aprendizagem. Nas escolas, o erro devia ser premiado, porque só se errando se aprende. Para aprender é preciso que haja erros. Os erros são fundamentais, fazem parte da nossa história. Muitos erros, né, depois se tornaram grandes descobertas, porque o erro é o impensado também, é o que ainda ninguém pensou. O erro é criativo, ele abre possibilidades, então o erro deveria ter notas altas, né, e não só o acerto, o conhecido como acerto. Pelo contrário, o acerto é que pode ser normativo, enquadrante, limitante, né, porque o acerto é quando você reproduz aquilo que é esperado de você. E quem disse que isso é o melhor, né? Quem disse que o que não se espera não pode ser muito mais importante, né? Então tenha essa postura, tenha autonomia, tenha autoestima, confie em você, vá atrás, dialogue, interaja, colabore, aprenda entre pares, aprenda com professores, aprenda com especialistas, aprenda com seu colega, aprenda com aquele que você acha que sabe mais e com aquele que você acha que sabe menos. Então, eu poderia dizer que essas são algumas dicas fundamentais, né? Tudo com muito respeito, curiosidade, com discordância, não pessoal, mas discordância no campo das ideias, né?
autonomia. Então essas são características da aprendizagem no mundo digital. E aproveitem muito a internet, as redes sociais, um grupo de WhatsApp que pode ser um espaço de aprendizagem, né? Existem trabalhos científicos, por exemplo, de professores que têm turmas e criam turmas no WhatsApp. E são turmas riquíssimas, às vezes muito melhor do que o ensino presencial, né? Só para dar uma ideia, turmas numa comunidade do Facebook, turmas feitas num blog. Você tem um assunto que você gosta de pesquisar, cria um blog, começa a escrever reflexões suas, faz pesquisa, busca no Google acadêmico, né, Google escolar, por artigos científicos já publicados nessa área, busca na Wikipedia, né, na Wikipédia, que é uma biblioteca fantástica, feita por milhares de pessoas de forma descentralizada no mundo todo, né? Busca informação, compartilha e aí você enriquece o processo de aprendizagem de forma ampla, democrática, participativa. E é isso, conhecimento liberta, e nós estamos juntos nesse processo. Coloca aí teus comentários, dá sugestões, dá ideias. Essa foi só mais uma ideia. Grande abraço e a caminhada aqui continua, hein? Vamos em frente.